Olá, aqui é o professor Costa Neto e hoje eu vou falar para vocês ainda sobre as questões linguísticas do Oriente Médio. Essa é uma aula preparada como não faz parte exatamente da unidade, nem da ementa dessa unidade, dessa disciplina, mas eu tinha falado para vocês que eu ia montar algumas aulas particulares, algumas aulas complementares ao conteúdo da disciplina, para que o conteúdo dela ficasse mais claro. E numa outra aula eu falei das principais línguas, dos principais idiomas falados no Oriente Médio. E hoje eu vou voltar a essa questão das línguas faladas no Oriente Médio, mostrando alguns problemas que ocorrem nessa região do planeta. Numa das viagens que eu fiz, eu conversei com uma médica do Médicos Sem Fronteiras, num aeroporto, a gente se cruzou no aeroporto, aqueles encontros inusitados que ocorrem na vida, e ela me contou da sua experiência trabalhando em países africanos. Eu perguntei para ela quais eram as maiores dificuldades, porque a gente pensa que as maiores dificuldades são o acesso ao remédio, o acesso aos equipamentos, ou quando o indivíduo que ela trata tem um problema muito grande que o hospital ali não pode solucionar. Ela disse que sim, ela vive todos esses problemas. Mas o maior problema que ela narrou, um problema muito grave que ela narrou, fora o grande trauma que as pessoas têm, principalmente as crianças que não conseguem falar, diz respeito aos idiomas. Ela, ela me contou que muitas vezes o próprio tradutor ele não consegue conversar, principalmente com uma criança que fala uma variação dialetal ou uma variação da língua, uma variação tribal, por exemplo, e ela não consegue se comunicar. Então, mesmo que ela tente, ela não consegue verbalizar aquilo que ela sente. Evidentemente, a área médica tem todo um problema de verbalização, mesmo dentro de um próprio país. Para vocês terem uma ideia, a USP, há alguns anos, fez um dicionário, um vocabulário, um glossário sobre nomes de doenças que as pessoas utilizam quando falam de si mesmas, para que o médico pudesse ter mais acesso em relação ao que elas estão sentindo. Então, se essa dificuldade ela existe dentro do idioma, dentro da língua, dentro de uma própria situação cultural vivida pelas pessoas, dá para imaginar o quanto isso é complicado numa situação entre estrangeiros, entre pessoas que não falam os idiomas ali utilizados. E por isso eu vou falar mais um pouquinho das questões linguísticas que ocorrem no Oriente Médio. Eu vou voltar a uma questão que eu já tinha mostrado antes, que é a da variação linguística e qual que é a importância disso para um estudante do RI. Eu tinha comentado com vocês que os idiomas, as línguas, nós linguistas trabalhamos com 3 eixos de variação. Isso é lugar comum, isso é bastante falado pelos linguistas. Infelizmente a questão não é tão simples assim, mas nós usamos essa separação para facilitar os estudos. E eu falei para vocês que a língua tem uma variação histórica ao longo do tempo, ela tem uma variação regional dentro de uma certa região e às vezes dentro de uma pequena região a variação ela se dá regionalmente e ela tem uma variação sociocultural. E eu comentei com vocês que essa variação sociocultural é bastante ampla, porque essa variação sociocultural ela pode ocorrer por causa da religião, da idade, ela pode ocorrer em relação ao acesso ou não à educação culta da escola, ela pode ocorrer em relação ao grupo do qual faz parte essa pessoa, e nós também, no dia a dia, qualquer sujeito, qualquer falante de qualquer idioma passará por uma variação linguística que ocorre ao longo do dia, ao longo dos dias e ao longo da vida. A língua, ela não é um glossário. Às vezes a gente pensa a língua como um glossário e muitas pessoas se enganam muito quando vão estudar um idioma e pensam que estudar um idioma é estudar o seu vocabulário. Por um lado, se a gente não estuda o vocabulário de um idioma, a gente não consegue falar. A gente precisa de palavras para nomear as coisas, dar características às coisas, a gente precisa de verbos para dar o sentido de ação ou de não ação. Ocorre que a língua ela não é um glossário, ela não é um conjunto de palavras mortas dentro de um dicionário ou dentro de um levantamento vocabulário. A língua é muito mais que isso. A língua é uma prática bastante complexa. Já comentei com isso
com vocês na outra aula, e ela é um conjunto de estruturas, como eu já comentei também, um conjunto de estruturas que funcionam dentro de situações socioculturais, históricas, regionais muito precisas, por um lado, muito complexas, por outro, muito difusas, por uma outra faceta. E por isso tudo nós dizemos que a língua é viva, que é uma língua falada, que não é uma língua morta, não é uma língua extinta, é uma língua viva, que tem um funcionamento vivo entre falantes. E quando nós falamos de um idioma, quando nós falamos de um idioma oficial, nós dizemos que na Arábia Saudita o idioma oficial é o árabe, ou quando nós falamos que a língua oficial de Omã é árabe, ou que a língua oficial do Egito é o árabe, a gente também não pode deixar de ter em mente que essa é uma visão bastante política da língua. Nós falamos, não, essa é a língua oficial, essa é a língua que vai ser usada nas organizações, é a língua que vai ser ensinada na escola, é a língua muito provavelmente em que os livros desse país vão ser editados, é a língua que as pessoas vão aprender, é a língua materna que ela fala em casa, com as suas variações. Agora, há um aspecto político da língua que não tem muito a ver com a realidade da língua. E em muitos lugares, principalmente em países pobres ou sem acesso à cultura, aquela cultura que a própria nação, o próprio povo escolheu como a melhor, ou a boa, ou a oficial, o povo que não tem acesso àquela cultura, muito provavelmente fala um outro idioma, ou fala uma variação desse idioma. E aí começam os grandes problemas, por exemplo, como foi o relatado por essa médica do Médicos Sem Fronteiras, que viveu isso diariamente na África. Lugar em que se falam muitos idiomas e uma variedade muito grande linguística, uma variedade muito grande de dialetos e outras variações. Então, assim, quando nós falamos de uma língua, pense, a gente está pensando numa língua do ponto de vista oficial, do ponto de vista de Estado. Mas nós muitas vezes não pensamos numa variação da língua. Então vale muito a pena a gente pensar numa estrutura que seja variável da língua. E às vezes a variação da mesma língua é tão diferente da oficial, daquela considerada culta ou daquela considerada norma, que o falante, ao falar, ele não é compreendido. Isso não ocorre muito no Brasil, porque o Brasil, embora o tamanho, a quantidade de gente, há uma certa regularidade, embora haja também uma diferença muito grande das línguas dentro da língua portuguesa falada no Brasil, isso é outro caso. Ocorre que há variantes realmente muito distintas entre si dentro de um próprio idioma. E como eu já comentei com vocês, o árabe, que é uma língua falada por milhões de pessoas, tem uma variação muito grande de país para país, lugar para lugar, e às vezes essa variação ela ocorre atravessando um rio, indo para o outro lado de uma montanha, etc. Então, há muitas maneiras da gente pensar esse conjunto de variedades que formam uma língua. E a gente pode chamar árabe, turco, português, inglês, alemão, japonês. Uma das formas que alguns linguistas pensam assim, é que a língua ela seria o conjunto de socioletos, ou seja, cada grupo fala uma variante da língua, um socioleto, e esse conjunto de socioletos forma a língua. E há um professor muito querido aqui, que foi meu professor também, o professor Borges, ele comenta numa entrevista que ele deu sobre o que seria a língua, o que seria a cultura, o que seria a linguagem, que talvez a língua fosse a soma de todas as variantes possíveis da língua, ou seja, cada falante tem uma noção da língua em particular, ou seja, cada falante da língua falaria um idioleto e a soma de tudo isso seria a língua. Então, há várias maneiras de pensar isso, mas o que eu queria trazer para vocês é que, para alguém que trabalha em outras situações, que não da sua língua e do seu país, muito provavelmente você vai encontrar situações linguísticas bastante complexas, seja entre indígenas no Brasil, no Caribe, seja lá do outro lado do mundo, no Timor-Leste, por exemplo. Também já tive relatos de situações linguísticas muito, muito complicadas no Timor-Leste,
Ou mesmo em países em que o português também é língua oficial, Cabo Verde, Moçambique, Angola, e sendo que há outras línguas, não variações exatamente, outras línguas faladas lá, sendo que não é todo mundo que fala português. Mas agora, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, é interessante falar da língua, porque a língua ela é o resultado de um confronto, de uma situação cultural muito complexa, como eu já falei antes. E a língua é o modo que as pessoas têm para se comunicar, seja na fala. Eu pergunto para uma criança, uma refugiada, eu pergunto para uma criança refugiada na Síria, no Líbano, o que ela sente, e ela vai tentar me dizer se é que ela consegue falar, porque às vezes ela não consegue falar. E a língua é o resultado de uma tradição, de uma situação, como eu já falei para vocês, histórica, geográfica, etc. A língua talvez seja a própria cultura. Quando a gente fala em cultura, a gente está pensando em língua e não são coisas que podem ser dissociadas. A gente tem uma ideia muito equivocada das línguas e por isso a minha insistência em falar delas. Bom, e é aí que o nosso problema começa, ok? Eu tinha falado das línguas principais faladas, utilizadas como língua de estudo ou língua de acesso à cultura formal. Veja bem, tá? As pessoas vivem uma cultura no dia a dia, mas a língua também é usada como acesso a uma cultura formal. Por exemplo, quando a gente fala da escola, da universidade. Então, nós temos, como eu falei para vocês, as línguas principais faladas no Oriente Médio e temos outras situações. Vou citar alguns casos, ok? Eu já falei para vocês do árabe corânico e da importância do árabe no Oriente Médio e em outras comunidades adjacentes. Já comentei com vocês que o árabe não foi uma língua escolhida à toa, não foi um acaso histórico exatamente. Poderia ter sido turco, poderia ter sido persa, poderia ter sido qualquer outro idioma, mas o peso do Corão e dos textos sagrados do islamismo, porque não é só o Corão, o peso foi preponderante no caso de as pessoas falarem o idioma e também os países escolherem o árabe como língua oficial de vários países do Oriente Médio e de países adjacentes. Mas já falei para vocês do hebraico, já falei para vocês da problemática do hebraico, que era uma língua que, por conta da diáspora judaica, praticamente desapareceu, se transformou numa língua morta. E os outros idiomas mesmo, que foram escolhidos por comunidades judaicas em outros lugares que não o hebraico antigo, e que muito menos o árabe. Então nós temos o Yiddish na Europa, nós temos uma língua escolhida pelos judeus que foram morar no Irã, que é uma língua totalmente diferente, chamado judeu-persa. Sumiu aqui a minha imagem. Que é o chamado judeu-persa, que é falado por uma comunidade até hoje no Irã. E nós temos o persa, que é uma língua extremamente tradicional no Irã, mas que não é o persa antigo, é um persa moderno, com diferentes variações, inclusive cuja grafia usa o alfabeto árabe, não usa mais qualquer outra forma de escrita antiga, tradicional persa. Nós temos o grego bíblico, o latim eclesiástico, todas essas situações que eu já citei no outro aula. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Agora, nós temos diferenças culturais cotidianas nessa região, muito complexas. A gente tem línguas de fronteira e a gente tem línguas de contato também. Para vocês terem uma ideia, na parte oriental do Oriente Médio, no extremo do que a gente chama de Oriente Médio, até mandei uma foto para vocês do que se pensa ser Oriente Médio na aula anterior, na aula da semana passada, nós temos nas fronteiras da Turquia búlgaro, que é uma língua eslava, que faz parte do mesmo grupo do russo, da língua tcheca, de línguas faladas na Península Balcânica, e lá se fala búlgaro.
Então, não é incomum que você tenha comunidades na fronteira da Turquia que dominam o búlgaro, ou entendem o búlgaro e também falam turco, ou outras línguas mesmo, ou variantes do búlgaro, do turco. Para vocês terem uma ideia, dois linguistas uma vez eles saíram de um lugar, vamos supor, tá? Saíram de Lisboa e foram até Roma, de carro. E o que eles perceberam? Que ao longo do caminho eles foram tendo uma variação da sua própria língua, português, espanhol, occitano, etc., até chegar à Itália e perceberam que havia uma corrente. Talvez a gente não perceba exatamente as semelhanças desses idiomas, mas são todas línguas neolatinas e elas têm muito mais a ver entre si do que a gente possa imaginar. E ao mesmo tempo tem diferenças. Então, obviamente que a língua falada em Lisboa não é a mesma língua falada em Roma, são línguas distintas, mas têm características entre si, porque elas vêm de uma mesma estrutura, de uma mesma formação. Isso não é diferente com línguas eslavas. Então não é raro que, por exemplo, um polonês entenda russo ou o contrário, como nós entendemos espanhol. Mas isso também não é vice-versa, tá? Nós entendemos melhor o espanhol do que os espanhóis entendem o português, por uma questão linguística que eu não vou discutir agora. Mas as línguas de fronteira, elas também são um problema para quem vai trabalhar com o Oriente Médio. Então, nas fronteiras da Turquia, você vai ter búlgaro. E do mesmo modo, nas fronteiras leste, do que a gente chama de Oriente Médio, você vai encontrar Pashto, Dari e outras línguas que são faladas mesmo, línguas mesmo, por grandes comunidades nessas regiões. E a gente também tem aqui o que a gente chama de línguas de contato, que seriam pidgin, ou seria uma mistura idiomática, que são utilizadas para uma conversa, uma troca comercial, enfim. Inclusive, não sei se eu comentei na outra aula, há alguns pidgins, acho que eu comentei, falei do Swahili, há alguns pidgins, algumas línguas de contato, ao longo do tempo, ao longo das décadas ou ao longo dos séculos, elas se transformam no idioma e acabam tendo um status oficial de idioma. Isso ocorreu com Swahili na África, isso ocorreu com papiamento no Caribe, e isso talvez no futuro ocorra com variações da língua inglesa, que hoje é falada no mundo inteiro, pelo menos é utilizada no mundo inteiro. Então nós temos já variações bastante consistentes do inglês, como é o caso do Spanglish, que é muito utilizado por uma vasta população na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. Voltando a falar do Oriente Médio, a gente tem algumas situações no Oriente Médio, que eu não tratei na outra aula, bastante complicadas. E eu queria falar um pouquinho para vocês do curdo. O curdo é uma língua mesmo. É uma língua falada por uma comunidade, a comunidade curda, que não tem um país. Nós falamos em Armênia dos armênios, hoje um país, Armênia, em que se fala armênio, que tem um alfabeto próprio, inclusive, mas o curdo não. Então nós temos uma situação bastante complicada para a comunidade curda, até porque o curdo, só para vocês terem uma ideia, olha só, o curdo é uma língua falada por uma comunidade, muito perseguida por diversos povos. Os curdos têm um problema com os turcos muito sério, os turcos têm um problema com os curdos muito sério. O curdo, para vocês terem uma ideia, a língua curda, ela já foi escrita em alfabeto armênio. Olha só, ela já foi escrita em alfabeto armênio, mas um armênio modificado, não é o armênio oficial. A língua curda, ela já foi escrita no alfabeto Avar, que é o latim modificado. A língua curda já foi escrita no alfabeto chamado Kurdish, curdo, unificado, com duas variações grandes, porque a população curda também é muito grande. Ela já foi escrita em cirílico, com algumas adaptações para os fonemas curdos, e ela já foi escrita em sorani, que é um outro alfabeto que foi criado realmente para a língua curda ser escrita.
Agora pense na dificuldade de um povo que já não tem um país, que tem graves problemas de perseguição de outros povos, principalmente os turcos, de ter acesso à própria cultura da sua língua escrita, a cultura da sua língua tomada como algo oficial, por exemplo, nas escolas e nas bibliotecas, escritas em 5 idiomas diferentes, 5 alfabetos diferentes. Veja só, se você tem uma dúvida hoje, você vai até a biblioteca pública e pega um livro lá, na língua que você domina, português, espanhol, inglês, italiano, francês, alemão. Se você não quer ir até a biblioteca, você pode entrar na internet e tirar dúvidas sobre o que você quiser. Isso não ocorre exatamente com o povo curdo, porque o acesso ao povo curdo à cultura erudita é bem complicado. Então, só para vocês terem uma ideia dos problemas linguísticos que ocorrem nessa região. Eu citei o problema dos curdos, mas o mesmo ou algo particular ou similar eu poderia dizer do armênio, do búlgaro falado nas fronteiras da Turquia e outras línguas que faladas nessa região, por exemplo, o Pashto e o Dari, que são línguas faladas até lá nos confins do Afeganistão. Ou, por exemplo, o árabe falado pelos drusos, que não é exatamente aquele árabe oficial que a gente tem como língua oficial da, da, da comunidade árabe e dos países que escolheram o árabe como língua oficial e que, ao se inscreverem numa organização, por exemplo, a ONU, vão dizer qual língua que é oficial do seu país? Que língua vamos utilizar de conversação? Ah, vamos usar o árabe, que é o árabe oficial, que é o árabe ensinado na escola. Com as diferenças possíveis que há entre o extremo do Marrocos e até Indonésia, por exemplo, onde o árabe é usado para acesso ao Corão e textos corânicos que são textos sagrados, como eu já citei. Então, assim, nós temos uma diversidade linguística muito grande numa região muito pequena. E a gente pode pensar que o árabe é falado nessa região toda, ou que num determinado lugar dessa região a língua oficial seja o hebraico. E numa outra região a língua oficial é o turco. Mas valeria lembrar, então, que nós temos uma variação cultural dessas 3 línguas principais desse lugar, mas nós também temos uma riqueza enorme de outras línguas faladas, seja o armênio, seja o curdo, e também variações bastante distintas e extensas do árabe falado por determinadas comunidades, como a comunidade drusa. Aliás, a comunidade drusa, eu vou falar na próxima aula, quando eu falar de religiões, ela é um grande problema a ser enfrentado para quem vai trabalhar nessa região. Os drusos seguem uma variante religiosa bem distinta de outros grupos, e por isso, durante séculos, os drusos e outros grupos não se entenderam muito bem. Ao falar de língua e falar de religião, a gente também está falando de uma situação cultural. E para eu ter a minha fé, eu seguir os meus preceitos religiosos, eu vou usar a língua como leitura e também como fala, nos ritos e em outros lugares. Então, em verdade, quando eu falo de uma questão linguística, eu não estou falando de curiosidades linguísticas ou de simplesmente tentando fazer um mapa variacional dessa região que é o Oriente Médio. Estou trazendo para vocês um problema real do que ocorre no dia a dia de toda uma vasta comunidade dentro dessa região que nós estamos hoje chamando de Oriente Médio. Espero que vocês tenham gostado e que isso tenha esclarecido alguns pontos da aula anterior. E na próxima aula eu vou falar das variações religiosas dessa região geográfica do planeta. E para isso eu vou ter que fazer um pequeno levantamento anterior de onde vieram essas religiões. Não é uma aula de religião, tampouco eu quero que você mude a sua fé, mas eu quero que você tenha acesso, se você não conhece ainda,
sobre a variedade religiosa do Oriente Médio e dos países, das regiões subjacentes, que fazem parte dessa região do planeta. Então, até o próximo encontro. Espero que vocês gostem dessa aula e fico à disposição para tirar dúvida em qualquer um dos meus canais, Messenger, WhatsApp, e-mail da instituição, etc. Eu estou com um pequeno problema no meu e-mail institucional, mas já resolvemos e poderemos conversar. Ok? Boa semana para quem assistir essa aula. Grande abraço.